e nem esta existe no seu sentido mais puro, ou seja, não há neutralidade na avaliação. É intrinsecamente política, ainda que precise da instrumentação conveniente por parte do conhecimento. O apelo ao conhecimento questionador não a torna ascética. Então, por mais que tenha um conhecimento, um saber, uma técnica, ela tem um posicionamento político. Por exemplo, eu defendo abertamente que casais homoafetivos têm o direito de adotar crianças. Isso, na hora, gente, isso vai influenciar uma decisão minha. Eu não estou dizendo que isso vai influenciar necessariamente para o lado positivo, eu estou dizendo que vai influenciar. E toda escolha, toda decisão que nós fazemos todos os dias, gente, são atos políticos. Do ônibus que você pega e você vê uma pessoa sentada no assento preferencial sem ser preferencial, até a quem você vota na urna. Tudo isso tem impacto político, porque tem impacto na vida das pessoas. Tá certo? Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, o momento é este. A gente está na metade do capítulo 3, certo? E na próxima aula a gente vai continuar nos capítulos, metade do capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, onde a gente vai no Tribunal de Justiça, na leitura de perícia. Ela foi, assim, uma grande pioneira. Muitas coisas foram revistas, alguns termos, algumas categorias, mas qual a grande questão para quem vai fazer um concurso público, certo? Você tem que observar que se a questão pedir conforme a lógica do livro, você tem que responder conforme a lógica do livro. Por exemplo, vai ter momentos que ela vai chamar um conceito, uma categoria de visita de inspeção. Aí pode ser que você se assuste. Poxa, mas visita não é de inspeção, é para viabilização de direitos, mas perceba, ela está tipificando o tipo de visita, não é a visão dela que é uma visão de controle. Da mesma maneira, ela vai falar que, por exemplo, faz parte da avaliação o ato de julgar. Aí você pode achar estranho, nossa, mas como assim? Não, a avaliação não é para julgar, é para analisar. Ora, talvez sim analisar seja uma palavra mais politicamente correta, mas a autora usa julgar. Certo? Então, tem que ter cuidado para os vícios de leituras mais recentes não atrapalhar na hora de responder uma questão sobre esse livro. Seja quando ela vai tratar sobre tipo de relatórios, tipos de visitas e alguns conceitos, porque esse livro, gente, vai fazer 20 anos que foi escrito, né? Então, tem certas coisas técnicas que foram atualizados, tá? A outra questão que eu quero trazer para vocês é que essa nossa aula vai ser dividida em dois momentos. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma parte de introdução à obra da Selma Magalhães e na próxima terça-feira a gente vai dar continuidade. O coração mesmo do que eu acredito que vai ser cobrado vai estar na próxima aula, tá, gente? Que é os tipos de relatório, bem direitinho, os tipos de visita, o que é cada um relatório, mais elementos da avaliação que ela vai trazer
E aqui a gente vai fazer uma aula introdutória. De antemão, peço desculpa pela minha voz, porque eu tô doente, gente. Tô com influenza, corona, não sei, muitas coisas aí. Então, minha voz ela vai ficar um pouco cansada no final, mas pretendo dar o gás aqui até o final. Então, vamos lá, tá? O slide, não se preocupem que ele vai ser disponibilizado junto com a aula, então não precisa ficar copiando, não. E a aula vai ficar gravada também. Bom, gente, na visão geral desse livro, é sempre importante, tá, gente? Quando você for ler um livro, você dá uma olhada no sumário desse livro. É uma cultura que tem se perdendo, que as pessoas não valorizam o sumário. Pelo sumário, você consegue visualizar muito do que fala um livro. E, de modo geral, né, a partir da leitura completa do livro, não sei aí quem leu, tá? Quem leu, inclusive, pode responder para mim se leu, se não leu, por favor, para eu ter a noção de quantas pessoas leram. Ela vai tratar de várias questões e o foco dela é, sem sombra de dúvidas, os instrumentos profissionais. E também o foco dela é os instrumentos no espaço forense. Ou seja, ela está falando muito do espaço do fórum, da justiça, do Tribunal de Justiça. Essa é o direcionamento dela, tá? Obviamente serve para outros tipos de instrumentos de outras áreas, mas ela está muito clara desse lugar de fala que ela está. Então, ela vai falar sobre cotidiano profissional e sobre as relações de poder e como tudo isso, né, está envolvido nas instituições, porque as instituições estão dentro, né, de uma estrutura hierárquica, de uma estrutura burocrática, e dentro dessa estrutura existem as profissões, e essas profissões muitas vezes reproduzem o que pede, o que coloca, o que determina essa instituição. Então, por isso que ela faz toda uma análise do que é poder institucional, do que é essa contradição, do local do profissional dentro da instituição e de como é importante romper essa burocracia. Mas, mais uma vez, ela faz isso de uma forma en passant, ou seja, superficial. Ela não tem como objetivo aprofundar. Ela quer falar mesmo de como tudo isso vai costurando nos instrumentos que a gente vai ver na próxima aula. Ela vai dizer que diante desse espaço institucional que o profissional está inserido, e não está inserido sozinho, está inserido com outras profissões, é importante que ele tenha uma atitude técnica, né? A gente daqui a pouco vai iniciar falando disso, da atitude técnica do profissional, não que ele deixe de ser uma pessoa humanizada, tem uma conduta acolhedora, mas ele tem que manter-se dentro de uma perspectiva técnica. E ela diz mais, na hora da linguagem escrita, com linguagem culta, técnica, tá? Ela vai dizer também como é a melhor maneira, o que seria uma boa prática de comunicar-se, e também os perigos e os dilemas de uma linguagem escrita.
ela vai falar, por exemplo, a diferença de uma comunicação verbal para uma comunicação não verbal. Que, né, para quem falou, viu a aula do Charles Toniolo, está lá disponível para vocês no curso avançado, documento técnico, está no YouTube também. E para quem falou do curso de instrumentalidade, ele tem uma outra abordagem, mas ele vem daí, que são os instrumentos diretos e indiretos que a gente vai falar por cima na próxima aula. Ela tem uma categoria-chave na análise dos instrumentos, que para ela os relatórios, os laudos e os pareceres, eles são fruto de uma avaliação profissional. Não é por acaso que o título do livro se chama Avaliação e Linguagem. Então, para ela, eita, Juliana, o salário de Juliana caiu, tadinha. Mas, Juliana, muito obrigada por deixar a câmera aberta e não me deixar sozinha, tá bom? Muito obrigada. Pelo menos só tô vendo Juliana aqui, viu, gente? Então, a avaliação é esse... Helder chegou, muito obrigada. Helder, meu amigo Bari. Estou te devendo uma resposta, inclusive. Daqui a pouco vou te responder. Todo mundo ligou agora. Elisângela, Bruno já estava também. Então, minha gente, a avaliação para ela é um processo metodológico que o profissional faz e ele o deve fazer de forma formal. A gente vai, inclusive, chegar aí. E ele o faz de forma formal porque ele coadunará na linguagem, seja oral, seja... O som tá baixo, gente? Josilene, estão dizendo que acho que é o seu. Tenta colocar o fone de ouvido, porque meu microfone está no máximo, eu estou com medo até de minha voz ficar estrangulada. Tá bom? Coloca o fone de ouvido e aperta uma configuração aí para ver se dá uma melhorada. Bom, então a avaliação, gente, ela vai coadunar, certo? Por exemplo, a gente hoje usa pouco esse termo avaliação. Não sei se vocês prestaram atenção. A gente usa hoje mais estudo social, estudo socioeconômico, mas avaliação social também existe, tá? A pessoa pode optar por usar esse termo, avaliação social, mas é uma boa prática hoje não usar esse termo avaliação. Não sei se vocês já perceberam, eu mesma, assim, a avaliação que eu tive acesso à minha formação profissional foi muito superficial. Eu já me formei estudando estudo social, estudo socioeconômico. Ela vai falar sobre os instrumentos de comunicação oral, o que ela fala do face a face, né? E também os instrumentos de comunicação escrita. Ela vai falar sobre as formas textuais dos documentos técnicos e ela sempre destaca a importância da linguagem culta, da linguagem técnica e da linguagem que, por exemplo, eu leio um relatório de Helder, eu sei que foi um assistente social que escreveu. Não é que a pessoa tem, digamos assim, pode ficar, viu, Daniela? Pode ficar com a câmera ligada, todo mundo pode ligar, pode falar, ficar à vontade.
não é, digamos assim, essa questão. Perdi a linha do raciocínio agora, mas vai dar certo. Enfim, então, não é que quando se usa a linguagem formal e técnica, você vai criar um distanciamento. Não é esse o objetivo, mas é que aquilo dê combustão e diferencie de um pensamento do senso comum. Ademais, o grande coração da obra, que é geralmente o que as pessoas só leem, né? Um livro tão bom, não sei porquê, as pessoas só vão ler quando ela vai falar lá de reunião de equipe, de grupo, de visita, de relatórios, que é uma parte também importante, tá? Então, a gente vai começar hoje, vamos tentar aqui dar conta do capítulo 1, 2 e 3, tá? E na próxima aula a gente vai dar prosseguimento aos próximos capítulos. Bom, para a Selma Magalhães, a linguagem é um instrumento muito privilegiado, e não só do serviço social, tá? De qualquer profissão. Perceba, quando ela está falando linguagem, ela não está falando de uma pessoa que fala somente, porque a linguagem, ela é de diversas maneiras, há diversos signos, há diversas maneiras de comunicar-se. Ela está falando da fala, dos gestos, das roupas, da forma como você olha uma outra pessoa, da forma como você escuta. Ela está falando da linguagem escrita, ela está falando da linguagem oral, ela está falando de como isso é muito, justamente, Helder, até o silêncio é uma forma de linguagem. Né? Existe um artigo muito bom, depois eu posso passar para vocês, caso não tenham lido, vocês não tenham lido, que é os tipos de silêncio, como eles podem interferir, por exemplo, numa entrevista social. Então, a Selma Magalhães, ela vai destacar de como essa linguagem é importante. Inclusive, se vocês já viram as aulas de fundamentos do serviço social, tá? Vocês podem ver lá que a Yamamoto, eu sempre falo que a Yamamoto diz, e na de instrumentalidade também, que o principal instrumento do assistente social é a linguagem e o conhecimento, porque ele faz articular todos os outros instrumentais. Porém, ela ainda vai dizer que a linguagem ela não é suficiente em si mesma, não basta a linguagem pura e simples. É preciso uma linguagem direcionada, é preciso uma linguagem... Deixa eu só ver se eu pulei um slide, gente. Não, pulei não. É uma linguagem direcionada, é uma linguagem que utiliza-se de um critério, de método, de racionalidade, ou seja, que ela seja embasada teórica, técnica e eticamente. Por que que ela vai falar isso? Ela vai dizer que é muito comum, né, as instituições em geral serem espaços de extrema hierarquia, serem espaços, né, digamos assim, de muita burocracia, serem espaços de estabelecimento de relações de poder, ou usando termos de faleiros, de controle de corpos, de tornar corpos dóceis e úteis, mas isso faz com que muitas vezes o profissional do serviço social ele estabeleça uma postura com o usuário em que ele tente burlar essas regras, não no sentido mal da palavra,
mas no sentido de que ele vai ser aquele profissional que é muito próximo, que é muito amigo do usuário, que oferece o ombro amigo. E ela vai dizer que isso é insuficiente. O assistente social ele não pode ser, digamos assim, só ser o amigo do usuário. Ele é, antes de tudo, também um técnico daquela instituição. Ele precisa de uma linguagem técnica, racional, científica. Por isso, não tem como ele fugir, né, das próprias relações de poder e próprias das contradições de uma instituição. Ora, ela vai trazer na minha página 16, tá? Essa citação que eu trouxe aí para vocês, que é bem interessante para vocês pensarem a abordagem que ela está querendo trazer sobre o que seria, tá? Uma questão técnica, de uma postura técnica. O profissional não pode ser apenas o ombro amigo, ela diz. É preciso demonstrar uma capacidade de ter como ponto de apoio o instrumental técnico operativo concernente à sua profissão. Desta maneira, nossas relações com os usuários ganham um caráter de acolhimento, mas sem o perigo de resvalar para pieguice ou pieguice no sentido de piegas mesmo, de algo clichê, ou para o paternalismo nada profissional. Afinal, trata-se de relações que se efetivam em ambiente de trabalho, o que pressupõe acolher, respeitar, compreender, em um contexto em que estamos ali com a nossa individualidade. Eu sou assistente social, mas também sou Shellen, mas eu não sou só Shellen, eu sou também assistente social. Eu tenho um saber que me legitima e que me coloca naquele lugar de fala, entendeu? E o que ela quer dizer com isso? É porque existe, né, toda uma imagem de que o serviço social, o assistente social, é aquele profissional bonzinho, que escuta, que oferece um ombro amigo. E ela está há 20 anos, tá, gente, chamando a atenção para isso. Então tem que estar muito claro e instrumental, porque senão você vira o profissional que escuta desabafo, que escuta. Não estou dizendo que não tem que escutar, tá? Tem que escutar, obviamente. Você tem que oferecer a escuta atenta, mas tem que ser uma escuta direcionada. Você tem que escutar e direcionar. E saber o momento, inclusive, de não escutar mais. Já chegou um momento, nos meus atendimentos, que eu tive que dizer para o usuário parar, que não estava mais dando certo, que aquilo ali não ia para lugar nenhum, e que eu estava encerrando o atendimento. Foi uma postura necessária. Às vezes a gente, né, quer ser muito próximo do usuário. Essa situação toda eu vivo contando, depois eu conto mais detalhes. Eu cheguei para ele e disse assim, não, tá no momento da gente parar, porque não dá mais para continuar esse atendimento. Tá fugindo aqui do ritmo, não é esse meu objetivo, tá? Então ela vai falar que essa linguagem, ela não pode ser nem técnica demais e nem pode ser boazinha demais. É isso que ela está dizendo, que a técnica, ela não pressupõe romper com a humanidade, com o acolhimento. E que o acolhimento à humanidade não pode ser sem técnica. Tudo tem que estar junto. Então, ela não está querendo supervalorizar a técnica, nem supervalorizar o instrumental. Ao contrário, diz ela.
Ela quer, na verdade, recuperar essa discussão. Porque o que o serviço social fez, especialmente com a influência autosseriana, né, de negar as instituições, é que, na verdade, você não tem como negar as instituições, porque ela é o espaço, ela é o meio, ela é o que vai mediar ali a relação profissional-usuário. Então, essa análise dela é para, digamos assim, começar a falar sobre esse chamado trabalho profissional. Tá? Esse é o ponto de partida da Selma Magalhães. Bom, no capítulo 1, ela vai avançar a discussão, onde ela vai trazer uma categoria muito importante nos principais intelectuais do serviço social, que se chama cotidiano. Então, ela vai falar do cotidiano, vai falar desses vícios do cotidiano. E, obviamente, né, para quem não viu a aula de instrumentalidade lá, a gente fala sobre essa categoria cotidiano, que é uma categoria do materialismo histórico dialético que caracteriza, na página 16 da minha versão eu estava, agora no capítulo 1 eu estou entrando na página 20 da versão desse meu livro. Eu não sei como é na versão do PDF, tá? Então, livro impresso da Papel Social. Aí agora, entrando no capítulo 1, na página 20, ela vai falar sobre esse cotidiano, sobre como muitas vezes esse cotidiano ele carrega e impõe certos vícios e certos determinantes, mas que o profissional ele não pode se ausentar por causa disso, de sua responsabilidade, porque a sua responsabilidade afeta vidas, histórias, pessoas, narrativas. Tá? Contudo, ela vai dizer e vai explicar um pouco o que seria essa hierarquia, e ela vai dizer que essa hierarquia, né, apesar da instituição ter como fim último atender o usuário, a hierarquia existe, tá? E o profissional, ele ocupa um espaço de poder nessa instituição, porque ele ocupa um espaço na hierarquia. Talvez você esteja pensando aí, mas o assistente social está ali no mais baixo nível da hierarquia, porque todo mundo se credencia o assistente social, mas na relação com o usuário ainda é uma relação de poder, ainda é uma relação hierárquica. Por mais que talvez com seus colegas de trabalho, tá, não seja desta maneira. Pois bem, ela vai dizer que a hierarquia permeia qualquer espaço institucional, qualquer instituição, ela tem relações de poder, ela tem relações hierárquicas e ela também tem normas e regras a serem seguidas. E ela vai dizer que quando se trata dessas instituições judiciárias, fórum, Tribunal de Justiça, essas regras e normas, elas têm ainda mais poder e se mostram ainda mais verticais, porque é um espaço onde tem, por exemplo, os juízes, que têm poder de mando. Então, ela vai dizer que há muito essa questão, né, com as outras profissões dos tribunais de justiça que não são do direito, de uma coisa mais vertical, tá?
E ela vai dizer que, inclusive, isso é problemático porque isso impacta a forma como o juiz, por exemplo, interpreta um relatório. Por isso que ela fala atenção com a avaliação e atenção com a linguagem oral e escrita. Sobre o poder, ela vai fazer um adendo a Fávero e ela vai dizer que o poder, ele faz parte da instituição, ele é intrínseco à instituição e que uma instituição, inclusive, não funciona sem poder, mas que não existe só poder, existe também contra-poder, tá? O poder, ele ocorre também na resistência. Há jogos desse poder, ele não está instituído e assim o será para sempre. A gente vive, né, numa certa abertura democrática das instituições e existe, né, normas e regras, mas existe também espaços de disputa, espaços contraditórios, espaços que podem ser ocupados. Na citação da Fávero, ela vai dizer que este poder, né, a Selma está citando a Eunice Fávero, este poder não tem somente efeitos de coerção, repressão e controle. Ele também produz conhecimentos e realidades direcionadas para o movimento social, criando espaços criando espaços para que a contradominação se expresse. Tá vendo? O poder e o contrapoder. Então, vamos lá. Existe uma categoria que a Eunice Fávero criou anos depois dessa citação aqui, que está muito relacionada com a obra da Yamamoto também, é que o profissional ele é instituído de um saber-poder. O que isso significa? Que o seu saber, esse saber específico, esse saber especializado, ele é um saber, com certeza, que o legitima dentro de qualquer instituição, mas é esse saber também que o faz exercer um poder. E esse saber-poder é muita responsabilidade para o profissional, porque ele interfere em vidas e em histórias. Você não está lidando com máquinas, você está lidando com relações sociais. Então, a partir do momento, por exemplo, que você está numa instituição judiciária, Adriana, você compartilhou sua tela, mas já deu certo. A partir do momento que você, né, tem esse saber-poder, por exemplo, que chega uma demanda de uma perda de poder, de uma disputa de poder familiar, a sua decisão, o seu saber que leva você a tomar uma decisão, aquilo trará impactos naquelas pessoas que você estará avaliando, que você estará, diz Eunice Fávero, construindo uma verdade sobre ela. Daqui a pouco a gente vai chegar aí. Porque todos os documentos técnicos do profissional de serviço social compõem os autos do processo. E os autos é a verdade, que vai ser interpretada pelo juiz, que vai tomar uma decisão. Então, ela chama a atenção para isso, para que, na verdade, o profissional saiba que ele não pode ser o juiz, mas ele também tem um poder de caneta. Ele também tem um poder de escrita. E ele pode, com uma decisão, com uma palavra errada,
talvez gerar proporções que ele nem sequer imaginava. Ele não tinha intenção daquilo, mas porque uma outra pessoa interpretou de outra maneira, desaguou em outra situação. Ela vai dizer que, apesar de muitas vezes, né, a gente, profissional de serviço social, dizer que o juiz tem um poder de mando, que o promotor tem um juiz de mando, o poder está distribuído. Ele está distribuído em todos os profissionais da instituição. Ora, vamos pensar comigo, o que são os autos do processo? Que senão uma junção de documentos técnicos de diversas áreas profissionais. Tem um relatório social do assistente social, tem um relatório psicossocial da psicóloga. Então, aí uma decisão da psicóloga, uma decisão do assistente social, que o juiz vai levar em consideração. Ele não vai, a não ser que ele seja extremamente prepotente, mas ele, até a responsabilidade não deixa, talvez, tomar uma decisão sem o arcabouço e a base de outros profissionais que digam: olha, juiz, eu vi isso daqui, fulaninho vi isso daqui, e com todo esse poder ele é distribuído, percebem? Então, ela vai falar sobre essa burocracia, essa instituição hierárquica controladora, especialmente a justiça, gente, porque a justiça, ela normatiza, né? A criança não pode fazer isso sem autorização do pai. A criança não pode fazer sem autorização da mãe. A mãe tem que pagar pensão ao pai porque vai viajar. Então, a justiça, ela vai interferindo em valores e em escolhas das famílias, portanto, ela invade a intimidade e a vida das pessoas. Então, isso é uma relação de poder, isso é uma relação de controle, isso é uma relação de fiscalização. Além disso, ela vai dizer que tem um perigo quando o profissional passa a fazer parte de uma profissão, que ela cita o Eisenhower, acho que é assim o nome, o profissional também corre o risco de identificar-se com a ideologia, na página 22 para mim, da instituição empregadora, passando então a enfocar seu trabalho nos aspectos pertinentes aos objetivos específicos do espaço institucional em que ele atua. Ou seja, ele às vezes pode se esquecer, mediante essa hierarquia, essa burocracia, da qualidade das suas respostas profissionais e fica somente nas respostas institucionais, que são coisas diferentes. Ao nível da resposta institucional, aos instrumentos institucionais, e ao nível das respostas profissionais e aos instrumentos profissionais. Um exemplo para vocês. Eu sou assistente social de uma UPA, certo? Nessa UPA, a gente tem toda uma rotina. Eu tenho uma rotina junto com enfermagem, com medicina, com técnico de enfermagem, com diversas profissões. Nós todos utilizamos um instrumental institucional, que é o prontuário. Mas, além do prontuário, nós também temos um instrumento do serviço social, que é, por exemplo, a entrevista social, que é o relatório social. As duas coisas precisam andar conjuntamente, compreendem? Porque não adianta também você ficar fazendo um instrumento sem estar em relação com a instituição que você trabalha, porque é ela que está ali empregando, você está ali
trabalhando para a instituição. Então, o que o profissional não pode é se esquecer dos seus objetivos profissionais, que no nosso caso é viabilizar direito, e incorporar os objetivos da instituição. Porque, ora, se vocês estão na prática de assistência social, vocês devem saber melhor do que ninguém o quão as instituições podem ser violentas com as pessoas. Ah, fulaninha, por que você não frequentou o CAPS? Agora, nunca o Estado não bateu a porta dessa mulher para dizer: tome aqui um vale transporte, minha senhora, para você ir para o CAPS. Mas na hora de cobrar o porquê que ela não foi para o CAPS, cobra. Ah, mas você não foi para o CAPS como a gente pactuou? Então, como é que você quer manter a guarda da sua filha? E são um conjunto de comentários, sabe? Que vão sendo feitos, que muitas vezes os profissionais nem percebem, que estão repletos de juízos de valores, repletos de coisas que não são técnicas, que são coisas que são inculcadas na mente, que a pessoa realmente acredita que ela deveria ter ido para o CAPS. Ora, mas foi viabilizado os meios para ela ir? Ah, mas mulher, tu tá tão mal vestida, não sei. Tá, será que ela tem condições de comprar roupas melhores? O que seriam roupas melhores? Então, é muito violento isso, assim. Eu nunca me esqueço que eu estava conversando com uma amiga minha que é assistente social do TJ de São Paulo, e ela disse que uma usuária, antes dela ser assistente social lá, ela fez um buraco na parede para ela ver se quem tocava a campanha era assistente social, porque ela já tinha gatilho de ansiedade de receber assistente social, porque ela precisava deixar a casa melhor para assistente social não julgá-la ou não retirar a guarda dos filhos com base em como a casa estava arrumada. Vocês sabem como funciona. Infelizmente, muitos colegas ficam vendo: ah, tá sujo, ah, não tá arrumado. Coisas que qualquer pessoa pode chegar lá, passar o dedo e vai dizer: tá limpo, não tá. Não é isso que está em questão. É muito maior que isso, entende? São as reais condições, possibilidades e maneiras de se fazer, porque talvez aquela pessoa foi educada de uma tal maneira que o que ela compreende como limpeza é de outra referência diferente da sua. O meu referencial de limpeza é tipo, não deixar nada à vista, deixar tudo escondido. Se deixar tudo não dobrado dentro do guarda-roupa, para mim tá arrumado, que eu não quero ver. Esse é o meu referencial. Pode não ser o de vocês, e tá tudo bem. Cada um tem um jeito diferente de ser criado, né? Então, ela vai falar sobre isso, tá? É muito legal, gente, esse livro. Continuando. Ela vai falar, né, como eu disse para vocês, da categoria cotidiano, tá? Coloquei aqui o rapazinho assistente social, porque só tinha meninas, né? Então, se eu não represento os homens com bonequinho, começam a me cancelar. Então, tá aí o assistente social com 2 canetinhas, papelzinho para anotar. Então, o trabalho profissional, gostou, Michel? Representando, né, os homens assistentes sociais. O trabalho, né, que ela vai falar do assistente social, ele é uma esfera da vida. E como esfera da vida, ele é influenciado por valores, por
comportamentos e por diversas características do viver cotidiano. Viver cotidiano que é, lembre-se da aula de instrumentalidade, aligeirado, ele é heterogêneo, ele é no mundo do aparente, ele é superficial, ou seja, ele acontece muito rápido. E da gente é você escovar os dentes e nem percebeu, poxa, será que eu realmente escovei os dentes? A vida cotidiana você não para ficar refletindo. Então ela é repleta de imediatismos entre o pensamento e a ação, porque não há muito tempo para reflexão. Então, muitas ações acabam sendo um conjunto de repetições, tá? Olha, quantas vezes, né, vocês não fizeram algum atendimento? Isso já aconteceu comigo, mediante aí inúmeras demandas que eu tenho, que às vezes eu falo uma coisa que já está no automático. A pessoa me pergunta, eu já falo no automático, é assim, assim, assim. Porque se repete, né, a vida cotidiana. E não é diferente, uma coisa ou outra se repete. E o que ela vai dizer é que a vida cotidiana, como se vocês observarem, está aprofundado na aula de instrumentalidade, não tem como acabar com ela, não tem como suprimir. O que nós podemos fazer é superar essas aparências cotidianas a partir de processos de mediação. Mas não tem como eu acabar com a repetição, não tem como eu acabar com o imediatismo, não tem como eu acabar com a objetividade, com o economicismo. Por isso que ela diz, essas características podem parecer ser negativas, imediatismo, a repetição, o protocolar, o fluxo, mas elas são necessárias, tá? Obviamente, cada história, cada vida, ela tem uma particularidade, mas isso não te impede, por exemplo, de ter um roteiro de entrevista. Para mim, quem chega para mim e diz assim, não pode ter roteiro de entrevista porque isso é padronizar a prática. Eu fecho meus ouvidos para essa pessoa, não é assim. Tem coisas que podem ser padronizadas. Por exemplo, nome, gênero, idade, etnia, religião, relações familiares, como acontece, de que maneira, quais serviços, quais equipamentos. Então, não devemos negar totalmente a repetição, o imediatismo, ele faz parte. O que nós temos é que superá-los. E além da repetição, e além da padronização. Ela vai dizer ainda, citando a Agnes Heller, que é a referência dessa categoria de cotidiano, que a prática cotidiana não se caracteriza como uma praxis, embora lhe seja intrínseca. Ora, o que eu mais vejo são relatos como esse, de pessoas, né, do serviço social, recebo muito meus alunos, né? Eu inclusa, gente, deveras frustrada com o trabalho, deveras frustrada com a prática. E a gente estuda tanto que o trabalho é que realiza, né? O homem, a gente vai ser realizado pelo trabalho. Mas como um trabalho vai ser realizado se ele está alienado?
se ele está só burocratizado, se ele está só imediatizado, se ele está só rotineiro, se ele está só respondendo às demandas institucionais, não tem como você realmente exercer nenhuma capacidade teleológica, criativa, de além daquela rotina. Gente, não tem nada mais massacrante que rotina. Exceto para quem malha. A rotina é benéfica para quem malha, porque o esforço cotidiano ele faz os músculos crescerem. Inclusive, eu serei uma musa fitness em breve. Assim que eu salvar da minha gripe, eu vou ser uma musa bem fitness e a repetição vai me ajudar. Mas tem coisas nas relações humanas que precisam ir além da repetição. Pensem, por exemplo, num relacionamento de vocês. Vocês acham que a repetição seria saudável? Todo dia a mesma coisa, daquele jeito que sempre a mesma coisa, sempre se repetindo. Você reclama de uma coisa e acontece de novo aquela mesma coisa? Do mesmo jeito, podemos falar de um atendimento. Imagina você fazer todo dia a mesma coisa e não conseguir ultrapassar aquelas metas institucionais. Então, ela vai dizer que o trabalho ele só pode se realizar como praxis se ele ultrapassa esse imediato, se ele ultrapassa esse nível da aparência, se ultrapassa essa repetição. Na página 23, para mim, ela vai dizer ainda que, todavia, instituições marcadas pela burocracia e pelo imediatismo das ações, seja pela demanda excessiva, seja pela característica de urgência dos atendimentos, o profissional muitas vezes deixa-se enredar pela ação rotineira, passando a função de tarefeiro, sem tempo para refletir sobre sua ação. Esta, no caso, transmuta-se em prática, tão somente em prática, possibilitando a cristalização de uma história linear, em que não há mudanças nem acréscimos. É mais do mesmo, é mera repetição. Então, essa burocracia, essa hierarquia, e percebam, quando o profissional, ele abre aspas, reproduz, fecha aspas, esse cotidiano, não é porque ele quer, não é porque ele tem má vontade, não é porque ele é ignorante, ou ao menos não é só isso, tá? Não é só isso. É porque as próprias demandas institucionais, elas exigem que o profissional atenda muitas demandas. Se vocês estão na prática, vocês sabem que só aumenta as expressões da questão social. Vocês sabem que eu digo, né? Toda vez que eu vou para o meu plantão, eu penso, poxa, esse foi o pior plantão, mas sempre o próximo supera. O próximo sempre é o pior. Então, o pior não foi, eu não já tive um pior plantão, o pior é o próximo, que só piora. As expressões da questão social só ficam mais agudizantes, mais desigualdade social, mais gente para atender, entendeu? Então, como é que você, mediante essa demanda excessiva, e também você não basta responder, você tem que responder rápido, o juiz manda um ofício para você, você não acha que você vai ter 2 semanas de recurso social, fazer o parecer, fazer o relatório? Não, você tem que fazer em tempo hábil, rápido. É frustrante o profissional, porque não consegue dar conta. E não tem como mudar, gente, porque é uma falha mesmo de
de ter profissionais suficientes para atender. Então, entendam, não é só porque ele quer, é porque é uma lógica que está sendo colocada para ele e ele precisa, né, se adequar. Obviamente, a gente não tem que submeter a elas e, vou ceder aqui as condições objetivas e pronto. Não, não é assim. Mas o que você puder fazer para ultrapassar essa rotina, ultrapassar esse caráter tarefeiro, vai ser, digamos assim, algo que vai ser os melhores momentos da prática. Na minha experiência, os melhores momentos da prática é quando eu consigo respirar e atender aquela demanda bem completa. Eu estou bem lá e você vê o resultado no usuário, em você mesmo, você se sente mais completo enquanto trabalhador mesmo, falando aqui tecnologicamente. Enfim, avançando na discussão, tá claro, né, gente, essa questão da burocracia, da hierarquia, das relações de poder, do cotidiano, tá certo? Ela começa falando disso daí, obviamente, porque ela acha importante, porque o espaço de fala é o espaço forense, é o espaço da justiça, que vocês sabem que é um espaço de muitas metas, de muito poder de mando, de muita hierarquia. Bem, ela vai dizer, quando ela vai avançando, certo? Que os profissionais, eles precisam ter muita cautela com essa lógica tarefeira, com essa lógica institucional, com essa lógica de apenas produzir instrumentos, porque nós lidamos com histórias, com sonhos, com expectativas, sabe? A pessoa talvez ali é a última esperança dela. Então, ela vai dizer que nós interagimos com pessoas que contam para nós os seus sonhos, as suas dificuldades, os seus conflitos, suas intimidades, os seus medos. São pessoas que, gente, podem estar em situações de violência, de risco pessoal, que podem estar em situação, sabe, de extrema vulnerabilidade, em situação de zero dignidade. Então, ali, aquele espaço, ele é contratoriamente extremamente burocrático, mas contratoriamente ele é extremamente o tônico da humanidade. Ele mostra como a humanidade ela pode ser bela quando ela é generosa, mas ela mostra como a humanidade ela pode ser cruel. Como o homem ele pode violentar o outro, ele pode ser mau, mas também como o homem pode ser generoso, bondoso. A gente encontra de tudo nas expressões, né, na questão social. E, obviamente, a gente sabe que vai muito além dessa valoração bem ou mal. Então, ela diz que, apesar dessa rotina lacerante, esse trabalho ele é realizado com o ápice da humanidade, das relações humanas. Então, essa lógica mecanicista que está no cotidiano, ela pode causar consequências na vida das pessoas. Que, portanto, é necessário que o profissional dedique tempo a elas. E vocês sabem que qualidade requer tempo também. Eu sei disso porque, enquanto plantonista do SUS,
Eu fico assim, eu fico olhando, às vezes o meu plantão é tão intenso, eu não consigo escrever um relatório decente no plantão de 12 horas, porque durante as 12 horas eu tenho que atender ao público, fazer visita a quem está internado, tirar dúvida, não sei o quê, blá, tantas coisas, e ainda atender o caso de violência, ainda escrever o relatório. É pouco tempo, gente. Ainda fazer estudo social, ainda fazer a escuta, ainda fazer o acolhimento. E você tem que, ali, eu fico pensando, meu Deus, o juiz vai ler esse meu relatório, ele vai achar que eu não sei escrever. Eu fico pensando, viu? Olha meus raciocínios. Sim, eu devia ter escrito mais tanta coisa, que a pressa realmente ela não tem como. Aí eu passei, quando é necessário, a fazer os meus relatórios em casa, porque eu disse, não, eu não vou ficar nessa angústia. Eu vou terminar o meu plantão e trago o trabalho para casa. Não mais porque estou de licença. Sem remuneração por 2 anos. O presente, a promoção do meu doutorado. Então, percebam. Mas eu, mesmo assim, fico angustiada, entendeu? Então, é isso que ela fala, tem que dedicar tempo. E ela também vai falar desse trabalho em equipe, e ela traz uma citação que eu acho muito bonita, que eu faço questão de ler só esse trechinho, que uma pessoa não pode ser competente sozinha. Então, o trabalho ele é sempre coletivo, ele é sempre em equipe. E ela destaca isso de que pode ser só um assistente social, mas tem outras profissões, tem a psicologia, tem outras profissões e pode esse trabalho ser dividido. E vocês vão perceber que quando se divide essa carga do trabalho, ele fica muito mais fácil de ser executado. Agora, gente, a gente vai avançar para o capítulo 2. A gente passou para o capítulo 1. Como vocês podem observar, uma leitura bem leve, bem assim, tô reflexiva, mas também tô um pouco de poesia, também tem um pouco de esperança. A Selma é muito boa nisso, assim, gosto muito da forma como ela escreve, é bem ensaística, sabe? Ela não tem muito protocolo para escrever. E aí ela vai avançar para falar sobre palavras, linguagens e os meandros da comunicação. Por que ela fala meandros? Meandros porque a comunicação ela nunca é individual, ela sempre tem um interlocutor. E ora nós sabemos que duas coisas que faltam no mundo é amor e interpretação de texto, né? No tempo da internet, então acho que a Selma estaria assim, porque quantas vezes, por exemplo, não sei com vocês já aconteceram mais comigo, eu estava super de boa, escrevi uma coisa no WhatsApp, a pessoa interpretou de um outro jeito, levou para uma proporção. Tipo, às vezes eu escrevo maiúsculo sem querer, porque eu esqueci. A pessoa já acha que eu estou, abre aspas, gritando com ela. Porque a comunicação não só tem quem fala, tem quem escuta também. Então, isso já de si já traz um dilema. E ela vai falar sobre esses meandros da comunicação. Ela vai dizer que a linguagem, ela carrega signos. Ela carrega valores ideológicos. Não obstante, quando nós estamos entre assistentes sociais, tem palavras, signos e certas referências que só nós entendemos, né? Do mesmo jeito, se a gente vai fazer uma visita para uma comunidade,
haverá situações, palavras que eles falam que só eles entenderão. E ela chama a atenção para isso, que é para a gente não fazer um julgamento, às vezes, preconceituoso de como os usuários se expressam, de que palavras eles se expressam, porque eles têm outras referências. Por exemplo, é muito comum, gente, eu estar na UPA, certo? E ver assim a comunicação, por exemplo, pais e filhos ser muito brutalizada. Mas as referências foram aquelas, não estou naturalizando, tá, gente? Eu estou vendo como antropóloga, digamos assim. Aquele formato. Então, se o pai gritou com o filho vai gritar com o pai. Que é, por exemplo, um tipo de coisa que eu não vivi. Então, eu não posso usar a minha realidade, o meu tipo de criação, para escrever sobre outra pessoa. Eu recomendo que vocês amanhã, para quem não tenha visto ainda, veja a aula Documentos Técnicos de Charles Toniolo, está disponível no canal no YouTube. Eles falam uma coisa que eu concordo assim, gênero, número e grau, que é a seguinte: quando nós escrevemos algo sobre a população, usuária sobre usuário, nós temos que ter muita certeza do que o que nós escrevemos não nos pertence, pertence a ele. E a gente escreve sobre ele. Então, a gente tem que escrever aquilo de uma forma mais cuidadosa, técnica e sofisticada, para que uma outra pessoa não leia de uma outra maneira, sobre o meu julgo de valor pessoal, mas leia assim de uma forma técnica, entende? Então, ele chama a atenção para dizer, todo documento técnico, ele pertence ao usuário e não ao profissional. Por isso não tem essa, o usuário pode ler meu parecer? Pode, eu não posso ler meu prontuário, que o médico está escrevendo sobre mim, eu devo. Eu não posso ler o laudo que o médico está escrevendo sobre mim, eu devo ler o laudo que o médico escreve sobre mim. Da mesma maneira, o usuário pode ler o que eu escrevo, porque não pertence a mim. Eu sou apenas uma locutora da voz de outra pessoa. E isso é uma responsabilidade ímpar. Sem, digamos assim, sem nada à altura que eu conheço. Então, ela vai dizer que todas as palavras, todas as linguagens, seja nossa, seja dos usuários, carregam conotações ideológicas, carregam marcas. E por isso é necessário cautela na hora de escrever sobre isso e como escrever. Não só escrever, mas como você escreve. Porque nós sabemos que existe também uma escrita violenta. A escrita ela pode violentar ainda mais direitos de pessoas que já estão com direitos violentados. Ela vai dizer que, obviamente, é muito complicado falar sobre o que é correto e incorreto no uso da linguagem, e ela vai usar um exemplo baseada em dois autores, que é Cunha e Sintra, sobre uma suposta arquitetura, que é bem interessante. Ela vai dizer que escrever, que usar a linguagem e comunicar-se é como construir uma casa ou como desenhar uma casa. Há diversos tipos de casa. Há diversas formas
Há diversas técnicas de construir uma casa. Há pessoas que vão usar, né, determinados tipos de códigos. Há pessoas que, por exemplo, eu tenho uma amiga que em todo relatório ela bota a marquinha dela que é uma poesia. Todo relatório que ela escreve, ela coloca Cora Coralina. É muito, né, assim, o jeito dela escrever, né? E lembrando que a gente escreve sobre uma outra pessoa. Então, ela vai dizer que há uma heterogeneidade de linguagens, mas que isso não anula as, digamos assim, conveniências das linguagens, certo? Não tem nem o correto, nem o errado, mas tem ali o bom senso. Tem que utilizar o bom senso. E o bom senso é a norma culta da língua, é evitar termos preconceituosos, é evitar detalhes desnecessários, é trazer sempre algo fundamentado e embasado teoricamente, seja no arcabouço legal, seja no arcabouço teórico, tá? Pode ser usado e, na verdade, deve ser usado arcabouços teóricos e técnicos para escrita de documentos. E aí ela vai falar das duas principais formas de comunicação que têm relação com o nosso trabalho. Ela diz que, obviamente, há diversas formas de se comunicar, mas ela vai trazer a comunicação oral e a comunicação escrita. E vai dizer que essas são formas diferentes de comunicação. A comunicação oral, ela é realizada por esse contato mais próximo que eu estou tendo aqui com vocês. Aqui é uma forma de comunicação oral. Ou seja, tem um locutor, que sou eu estou falando, e tem vocês que são interlocutores e estão ouvindo o que eu estou falando. Então, a comunicação oral exige sempre essa situação, digamos assim, meio que simultânea de alguém falando e alguém ouvindo. Mesmo que, por exemplo, alguém veja essa aula gravada posteriormente. Mas haverá interlocução, talvez não tão direta. A comunicação oral, por ela ser face a face, por ela ser direta, ela permite, né, que a gente tire dúvidas, esclareça situações, resolva determinada confusão que possa ocorrer em como a mensagem foi falada, foi transmitida. E é sempre, segundo ela, um discurso direto, via de regra, uma interação face a face. Então, nós podemos dizer que essa comunicação aqui, minha e de vocês, é uma comunicação oral. E vocês podem, a qualquer momento, me interromper, tirar uma dúvida, esclarecer uma situação que eu estou, falando. São as vantagens de uma comunicação oral. É você poder explicar um pouco melhor aquela situação, coisas que muitas vezes a comunicação escrita não permite. Ela vai dizer que a comunicação escrita, ela ocorre em tempos diferenciados. Porque quem escreve, por exemplo, eu sou autora, e vamos supor que vocês têm o meu livro, de 450 questões comentadas, serviço social. Eu escrevi o livro,
E o livro já está escrito. E vocês, quando lerem, pode ser um de vocês lerem ou vários de vocês lerem, não vai ter como de forma imediata você tirar uma dúvida comigo. Já está lá, já está cristalizado a escrita. Então não é ativo, é passivo. Então não tem como você me interromper, não tem como você me clarificar. Ou eu escrevi direito ou pronto. Mas como eu sou acessível, é só vocês mandarem uma mensagem no Instagram que eu também vou responder, né? Obviamente, há 20 anos, Selma não pensava em formas de comunicação tão mais aceleradas como nós temos hoje. Mas que, em compensação, são formas que muitas instituições não usam, se vocês pensarem. Imagina vocês, vamos supor Patrícia. Patrícia, você escreve um relatório para um juiz. Tu escreveu o relatório, está escrito. Tu não vai depois poder mandar um áudio. Ô, juiz, não tem aquele parágrafo? Ah, então, eu quis dizer aquilo, entendeu? Agora ficou mais claro. Não tem como. Escreveu, está escrito. Está nos autos do processo. Então, a linguagem escrita, ela não tem, digamos assim, como interromper. Ela está cristalizada. Por isso que tem que ter ainda mais cuidado com ela. E também fica difícil, né, você, digamos assim, fica difícil para a minha autora, por exemplo, impedir ou controlar como vocês interpretarão o que eu escrevi. Eu não controlo como vocês vão interpretar, porque não é simultâneo a comunicação escrita. Pode ser que Patrícia interprete uma coisa e Vânia interprete outra, da mesma coisa que eu escrevi, se eu não tiver sido clara o suficiente. Entendem? Esses são os riscos e os meandros de uma comunicação, especialmente caso ela seja escrita. Isso está no meu livro, na página 37. Além disso, ela vai dizer, né, que nessa comunicação, especialmente entre profissional e usuário, o profissional ele tem que sempre, obviamente, ser técnico, mas ele precisa também ter clareza. Ele não tem que, ele tem que ser entendido pelo usuário. Não adianta você usar um monte de termo bonito e não ficar clara a comunicação. Ela diz que, se for necessário, não é que o profissional vai se rebaixar ao nível do senso comum, mas é que ele precisa traduzir. Por exemplo, gente, vou dar um exemplo bem básico para vocês. No meu trabalho, não adianta eu chegar, perguntar para a pessoa, dizer assim, você acessa o BPC? A maioria não vai saber o que eu estou falando. Não vai saber. Eu tenho que falar, você acessa aquele benefício LOAS, aquele benefício da LOAS, da assistência. A pessoa pensa assim, o LOAS. Aí todo mundo, sim. Mas se eu falar BPC, é um código indecifrável para a população usuária. Percebam, eu não reduzi a minha capacidade técnica, certo? Eu apenas fiz uma nova chave de leitura para a população usuária. Significa também que eu tenho que ficar corrigindo a população usuária. Olha, não é BPC LOAS, não, é benefício de prestação continuada. Dá licença também, não é obrigada a ficar falando o nome correto.
Do mesmo jeito que eu não sou, né, obrigada a saber todas as doenças que eu tenho sido da bariátrica. Não sei se da bariátrica, sei que eu fiz. Entendeu? Então é isso. Ademais, ela também diz que no tocante à linguagem, o profissional tem que sempre esclarecer as dúvidas que ele usa na relação da comunicação. Aproveitando isso, eu quero deixar aqui para vocês uma reflexão que eu recebi muitas perguntas como essa. Eu fiquei, nossa, será que isso é um problema mesmo? Aí eu quero que vocês pensem nisso. Vamos supor que vocês sejam assistentes sociais do TJ, certo? Do TJ de São Paulo. Qualquer TJ não, o maior TJ do mundo, TJ de São Paulo. E vocês são, né, convocados pelo juiz a fazer uma visita domiciliar na casa de uma pessoa mediante o acionamento de uma denúncia, tá? É um caso bem importante, tá, minha gente? Uma denúncia. Vocês diriam para essa família, né, que foi uma denúncia? Não quero que vocês me respondam, quero que vocês pensem, sim ou não? Aí eu quero que vocês botem depois no grupo do WhatsApp para a gente discutir por lá. Vocês diriam para a família de forma muito explícita: olha, fulaninha, eu estou aqui fazendo uma visita para você porque eu recebi uma denúncia, a denúncia foi assim e estou aqui para conversar sobre essa situação. Ou vocês apenas aplicariam uma entrevista, uma conversa, uma escuta e dariam prosseguimento? Eu quero saber se vocês falariam do inicial, que seria a denúncia. Porque percebam, aí para provocar vocês também. Denúncia, por exemplo, Shellen, eu naturalizo denúncia, tipo, qualquer pessoa pode denunciar, né? É normal para mim, assistente social, tipo, denúncia. Será que a pessoa vai ouvir isso da mesma forma que eu? Ou aquilo vai impactar ela? Para a gente refletir e discutir no grupo do WhatsApp, certo? Não tenho total certeza. Se eu disser assim, 100% isso, não, mas desconfio que tem um caminho, tá? Para a gente pensar, já que a gente está falando aqui de comunicação. Bom, além disso, a Magalhães, ela vai falar, né, ela vai usar vários recursos sobre palavras, de semiótica, enfim, mas nada muito aprofundado. E ela vai dizer que o estabelecimento de uma relação profissional com o usuário, na página 36 para mim, a linguagem extrapola a palavra em si e se revela sobre diferentes aspectos. A gente até já conversou sobre isso. Com gestos, olhar, nos elementos visuais, ou até mesmo no espaço que ela se destina, que também são falas e transmitem importantes mensagens. Gente, a roupa que eu uso passa uma mensagem. Se eu, por exemplo, sou pessoa que usa muito preto, eu passo uma mensagem com isso. Preto por quê? Porque quero parecer mais mágica? Não. Porque preto é básico, não suja tanto, uso preto, sou básica, preto. Entendeu? Tudo é uma linguagem. Ela vai dizer que, obviamente, então a linguagem não é neutra. E, portanto, nem a comunicação oral, nem a comunicação escrita tem neutralidade. Nenhuma das duas tem neutralidade.
Há sempre escolhas do que como escrever, do que como falar, e há sempre consequências do que foi falado e do que foi escrito. Tem inclusive um autor, eu acho até bem dramático, que ele fala, vou ver se eu acho aqui o nome dele, eu não sei se é Saramago que fala, que ele diz assim: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás. Uma é a flecha lançada, outra é a palavra pronunciada e outra é a oportunidade perdida. Então ele diz que isso não dá para voltar atrás. Eu acho até um pouco radical, mas se vocês pensarem, é verdade. Vamos supor que você fala com o usuário de uma determinada maneira. Você pode até depois falar de outra forma, mas aquela primeira não vai ser esquecida. Toda palavra ela gera um impacto. É que nem, por exemplo, alguém chegar para mim e dizer assim: Shellen, você é feia, você é horrorosa. Aí depois a pessoa diz: não, você não é tão feia assim, você é bonita. Eu nunca esqueci que ela disse que era feia, horrorosa antes. Do mesmo jeito é como a gente se comunica com o usuário. Então, ela fala sobre isso também, que a linguagem ela tem que ter uma responsabilidade, tá? Porque não é tão fácil assim voltar atrás, especialmente com uma linguagem escrita também. Essa é que não dá para voltar mesmo, não tem como você depois reescrever, vou refazer aqui meu parecer para o juiz para ver se fica melhor, não tem como. Ela não vai dizer, ela vai dedicar somente um tópico, o tópico 2.3, só a linguagem escrita, para mim na página 37, e ela vai falar que a linguagem escrita ela tem um papel muito importante na vida forense, na vida dos tribunais, no espaço sócio-jurídico. Ela vai dizer que é a palavra escrita, é a linguagem escrita que configura os fatos, que desenrola os autos do processo. Um processo ele não é oral, ele é escrito. E para ela, isso já dá destaque, como a escrita ela é importante, como é relevante, e ela não pode ser deixada de lado. Ela ainda vai dizer que, por exemplo, em um fórum, o destinatário final das interações comunicativas contidas nos autos é sempre o juiz, né? Você escreve um relatório, o destinatário final é o juiz. Uma vez que são da sua competência, do juiz, o julgamento e a decisão final dos casos que ali chegam. Então, você escreve sobre o usuário para outra pessoa ler que vai tomar a decisão sobre ele, entende? Ela vai dizer que nós somos um profissional meio. A gente primeiro tem uma interlocução com o usuário, com o locutor, eu sou locutora, o usuário é locutor para mim, que escrevo sobre ele, eu escrevo uma narrativa sobre ele. E atenção, o que a gente escreve sobre o usuário tem poder de verdade para autos processuais. Aquilo é tido como uma verdade. Você pode nem estar certa, mas é uma verdade. Você escreve: a família não tem condições de manutenção do poder familiar, vai perder. Isso é uma verdade.
e vão levar em consideração isso. Isso é muita responsabilidade. E ela vai dizer que a gente primeiro escreve, é interlocutor, porque o usuário é locutor para a gente, e depois a gente é locutor escrito do usuário para o juiz. Olha, o usuário fala através da nossa escrita, da nossa oralidade, que não é somente isso que tem, porque também tem as intermediações teórico-metodológicas, técnico-operativas e ético-políticas que vão interferir em como eu vou escrever sobre o que está sendo me dito. Ela vai dizer que em uma instituição forense, né, toda a história dos usuários faz parte de um processo judicial. Tudo que é dito, tudo que é levantado. O que poderá ser encerrado se for assim a decisão do juiz, que é ele que decide no final. E ela traz uma frase que vem do latim, e essa frase, ela diz que é assim, né? Quod non est exactum, non est in vita. O que não está nos autos não tem vida. Então, tudo precisa estar devidamente escrito, registrado, relatado. Porque, nesse caso, a oralidade não tem vez. Por exemplo, você escreveu lá no relatório a informação, mas você não não escreveu bem, você não pode simplesmente se levantar na audiência, mas juiz, não é bem isso, olha, é isso, não. Está escrito. Ela vai dizer que os autos, né, que ela chama esses autos, né, quando vocês forem assistentes sociais do TJ de São Paulo, os autos, eles vão ter todas as documentações, todo o histórico daquela situação que é um conflito que precisa ser resolvido pelo Estado e que ali vai contar também a avaliação dos profissionais, os pareceres, os laudos, os documentos. E você pode ter acesso também a documentos de outras profissões e outras profissões podem ter acesso à sua documentação. Especialmente aqui o parecer, né? Nós sabemos que tem certas documentações que são sigilosas, lembrando que só é sigilo se for algo que realmente assim, não tem lugar. Mas se for para viabilizar um direito, não é sigiloso, é para todo mundo saber mesmo. Ah, não vou escrever não que o tio da menina abusa fulaninha. Tem que escrever. Que quando você se omite, você está violando o direito. Não dá para fetichizar o sigilo. Tem aula sobre sigilo no curso também. Quem não viu, vejo que é muito bom. Enfim. E nele tem que estar, né, registrado nos autos dessas avaliações profissionais. Ela destaca isso aqui, gente. Presta atenção em mim. Ela destaca que no contexto forense deve-se usar uma linguagem culta, técnica e identificada com a sua atuação e com o seu saber. Ou seja, algo que converse com as atribuições privativas do assistente social. O seu documento não tem que estar escrevendo sobre a psique do usuário, para a família do usuário. Você tem que falar sobre o que lhe compete profissionalmente, que é o contexto socioeconômico, é a relação sociofamiliar, como o território impacta nas condições materiais e subjetivas daquela realidade social. Então, ela vai dizer que, obviamente,
A escrita ela está em todas as áreas, todos os espaços socioocupacionais, mas no espaço forense, a comunicação escrita ela é tipo, ela é o grande centro, é ela que é ouvida. O juiz não senta para conversar com assistente social na saúde, por exemplo. Eu fico conversando, é mais oral na saúde, eu acho, pelo menos para mim, é mais oral do que escrito. Eu converso com o médico, converso com a equipe. No espaço forense, para ela, é a escrita que prevalece, certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Não estava vendo os comentários. E para quem não está no grupo, não se preocupe, que vai. Já vou resolver. Ela vai dizer que quando, né, se está atuando em equipe, quando se está ali analisando a situação, pode ter reflexão, pode ter questionamento, pode ter orientação, mas que a partir do momento